ficou difícil acompanhar as notícias sobre a invasão de Israel ao Líbano e à faixa de Gaza, e também a possível retaliação ao Irã. A própria Globo brasileira acredita que há desinformação e, citando fontes do Itamaraty, pediu cautela no exame da informação que chega ao telespectador. De qualquer maneira, um resumo do noticiário diz que Estados Unidos e G7, depois de uma reunião virtual, decidiram não apoiar o ataque à central nuclear do Irã por parte de Israel. E também noticia a mesma Globo que 8 soldados israelenses foram mortos na incursão terrestre israelense ao sul do Líbano. Por sua vez, a agência UOL, que pertence ao grupo Folha de São Paulo, reproduziu um material falando redefinição do mapa por que Irã entrou no centro do conflito com Israel. Matéria do jornalista Jamil Chad. Redefinição do mapa político. Para Jamil Chad, ataques de Israel contra o Líbano e como o Irã se posiciona no conflito são 2 elementos que corroboram a tese de que o mapa político do Oriente Médio irá mudar após a guerra regional. Essa guerra é uma redefinição do mapa do Oriente Médio, não das linhas de fronteira. Até isso provavelmente vai ser redefinido. Mais uma redefinição do mapa do político do Oriente Médio. Entender isso é fundamental para entender o que está acontecendo. Não dá para dizer que o Líbano é um país independente e soberano. E isso tudo vai ser colocado em questão. Já o site de O Globo, o jornal O Globo, reproduzindo material do New York Times, assinado por Erika Salomon, fala sobre como se deve entender do ataque de Irã a Israel, concluindo que foi uma ação calculada para manter o eixo de resistência unido. Depois de adotar a contenção após o assassinato do líder do Hamas em Teherã, inação diante da morte do chefe do Hezbollah poderia causar mal-estar entre aliados do regime xiita, ou seja, do Irã. A rajada de mísseis disparados pelo Irã contra Israel pode ter infligido danos militares mínimos ao seu inimigo, mas analistas afirmam que essa foi uma ação fundamental para Teherã reforçar o apoio regional em torno de si e sinalizar para as potências ocidentais de que, sem uma rápida pressão diplomática, o conflito poderia agravar ainda mais. É improvável que Israel, encorajado pela decapitação da liderança do mais poderoso aliado regional do Irã, o Hezbollah, e pelos assassinatos de aliados iranianos em toda a região, seja dissuadido após o ataque do Irã na terça-feira, no qual a maioria dos mais de 180 mísseis balísticos lançados foi abatida pelas defesas aéreas israelenses com a ajuda dos militares dos Estados Unidos. Por sua vez, a TV venezuelana Telesul, o canal multiestatal da Venezuela, anuncia que Hezbollah repele novo avanço das forças israelenses no sul do Líbano. Só para a gente se contextualizar. Tínhamos falado antes que a própria Globo tinha anunciado a morte de 8 soldados
israelenses, né, durante a primeira incursão ao Líbano, incursão terrestre. Aqui diz que na véspera, ou seja, ontem, o Hezbollah levou a cabo uma operação com artilharia contra a concentração de forças israelenses no norte da faixa de Gaza. A resistência libanesa Hezbollah informou nesta quinta-feira que repeliu um novo avanço das forças israelis, ou seja, israelenses, através de um ponto fronteiriço no sul do Líbano. O Hezbollah indicou que seus combatentes lançaram fogo de artilharia contra as forças israelenses, que tentavam avançar na porta de Fátima, um dia depois que Israel informara da morte de 8 dos seus soldados em combates no sul do Líbano. Na véspera, o Hezbollah levou a cabo uma operação com artilharia contra a concentração de forças israelenses na faixa de Gaza. Segundo a mesma nota, a resistência libanesa realizou esta operação militar em apoio aos palestinos e à resistência na faixa de Gaza e ao povo libanês. Por sua vez, as Forças Armadas do Iêmen reivindicaram nesta quinta-feira um novo ataque com drones contra Tel Aviv, que conseguiu seu objetivo com êxito. Isso dizem lá os Houthis, não é, do Iêmen. Houthis, que é uma outra força apoiada indiretamente pelo Irã. E reafirmaram que continuarão suas ações até que Israel ponha fim aos seus ataques contra o Líbano e a faixa de Gaza. O porta-voz militar Houthi, Yahya Sarea, disse em um comunicado que a operação contra Israel foi levada a cabo com drones tipo IAFA e assegurou que a ação militar conseguiu seus objetivos com êxito, já que os drones alcançaram seus alvos sem que o inimigo pudesse enfrentá-los ou derrubá-los. As Forças Armadas israelenses anunciaram que detectaram nesta quinta-feira o lançamento de 25 projéteis e 2 drones a partir do Líbano contra o norte de Israel, alguns dos quais foram interceptados enquanto o resto fizeram impacto. Em um comunicado, as forças israelenses detalharam que os drones cruzaram a partir do Líbano nas últimas horas. Um foi interceptado na frente das costas da cidade de Nai Harira e o outro caiu sobre uma zona aberta sem causar feridos.